Olá, meu nome é Denise, eu sou auditora da Receita Federal Brasil, trabalho em São Paulo e hoje nós vamos conversar sobre exportação temporária. Exportação temporária é um regime aduaneiro especial e é o segundo regime aduaneiro mais utilizado, atrás somente da admissão temporária. A exportação temporária é regulada pela IN 1600, Instrução Normativa da Receita número 1600, de 14 de dezembro de 2015, é uma instrução relativamente recente e ela regula admissão temporária e exportação temporária. A IN 1600 ela é composta de 126 artigos, sendo que o primeiro trata das disposições gerais. Ela é dividida em 3 títulos, subdivididos em capítulos. O título 1 fala sobre admissão temporária, o título 2 sobre exportação temporária e o título 3 sobre disposições gerais dos dois regimes. A exportação temporária é dividida em exportação temporária comum, normal, e exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Nós vamos começar falando sobre exportação temporária. Muitos das disposições contidas em exportação temporária também se aplicam ao aperfeiçoamento passivo. Exportação temporária, nós vamos começar no artigo 90, que é do 90 em diante, que trata de exportação temporária. O artigo 90 da Instrução Normativa, ele especifica o conceito de exportação temporária. O regime aduaneiro especial de exportação temporária é o que permite a saída do país com suspensão do pagamento do imposto de exportação de bem nacional ou nacionalizado, condicionado à reimportação em prazo determinado no mesmo estado em que foi exportado, na forma e nas condições previstas no capítulo de exportação temporária. O imposto de exportação, existem poucas mercadorias que estão sujeitas a imposto de exportação. A grande maioria dos bens não está sujeita a imposto de exportação. Se a mercadoria estiver sujeita a imposto de exportação, então o pagamento do imposto fica suspenso com o regime aduaneiro. Bem nacional ou nacionalizado. O bem nacional é aquele produzido no país e o nacionalizado é aquele que já foi previamente importado. Ele já faz parte do mercado, ele já foi introduzido no país através de uma importação regular. O regime condiciona a reimportação do mesmo bem que foi exportado em prazo determinado, ou seja, vai se determinar um prazo, vai se dar um prazo para o regime, né? Então, dentro desse prazo, o bem tem que ser reimportado no mesmo estado em que foi exportado, da forma que nós vamos especificar a seguir. Os bens a que se aplica o regime. Então, nós vamos detalhar os tipos de bem que podem ser submetidos à exportação temporária. 1. Esses bens estão especificados nos artigos 91 a 93 da IN. Bens destinados a eventos científicos, técnicos, educacionais, religiosos, artísticos, culturais, esportivos, políticos, comerciais ou industriais. Então, dentro desse inciso, nós vamos encontrar as feiras e todos os eventos que estão especificados, mas os mais comuns são as feiras. Bens destinados às atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aprovados pelo CNPq e pela FINEP. 3. Bens destinados a pastoreio, adestramento, cobertura e cuidados da medicina veterinária.
4. Bens destinados à promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de representantes comerciais, representantes legais, colaboradores ou prepostos das empresas solicitantes do regime. 5. Bens destinados ao emprego militar e apoio logístico às tropas brasileiras designadas para integrar força de paz em território estrangeiro. Dos 5 primeiros itens, os que mais são comuns são os bens de exportação para eventos, inciso 1, e para exportação destinada à promoção comercial. 6. Bens destinados à assistência e salvamento em situações de calamidade ou de acidente de que decorra dano ou ameaça de dano à coletividade ou ao meio ambiente. 7. Bens destinados à prestação de assistência técnica a produtos exportados em virtude de garantia. 8. Bens destinados à substituição de outro bem ou produto nacional ou suas partes e peças anteriormente exportado definitivamente, que deva retornar ao país em reparo ou substituição em virtude de defeito técnico que exija sua devolução. Bens destinados à homologação, ensaio, teste de funcionamento ou resistência, ou ainda a serem utilizados no desenvolvimento de produtos ou protótipos. 10. Bens destinados à execução de contrato de arrendamento operacional, de aluguel, de empréstimo ou de prestação de serviço no exterior. Dentre os itens 6 a 10, nós temos alguns que são relativamente comuns: prestação de assistência técnica a produtos exportados em virtude de garantia, ou seja, houve uma exportação anterior, algum problema detectado pelo produto exportado, então você pode exportar temporariamente bens destinados a fazer assistência técnica àquele produto primeiramente exportado, o item 7. O item 9 também é homologação de testes de funcionamento, são os dois mais comuns desses 5 itens. O item 11 ainda, bens destinados a atividades relacionadas com a intercomparação de padrões metrológicos aprovados pelo Inmetro. 12. Veículos terrestres ou embarcações de esporte e recreio, inclusive motos aquáticas, destinadas ao uso de seu proprietário ou possuidor, transportados ao amparo de conhecimento de carga. E 13. Bens integrantes de bagagem desacompanhada de residente. Os itens 12 e 13 serão disciplinados em legislação específica que trate de bens de viajante. Ou seja, são itens que vão ser exportados temporariamente, mas que tem uma legislação específica que não é CIN 1600, que são os bens de viajante que estão tratados em instrução normativa à parte. Ainda nos artigos 91 e 93, estão automaticamente exportados temporariamente, sem precisar fazer nenhum tipo de despacho. 1. Os veículos para o uso de seu proprietário ou possuidor, quando saírem do país por seus próprios meios, conforme disciplinado na legislação específica que trata de bens de viajantes. São veículos que você pode, por exemplo, estar na fronteira, você vai pegar o seu próprio veículo e vai até um país fronteiriço e você pode, ele é considerado exportado temporariamente de forma automática. 2.
Veículos de transporte comercial brasileiros conduzindo cargas ou passageiros, ou seja, um avião brasileiro que vai fazer um transporte comercial, ele está considerado automaticamente exportado, temporariamente. Veículos terrestres, embarcações e aeronaves oficiais ou de uso militar. Unidades de carga nacionais, seus equipamentos e acessórios, ainda que desacompanhado das unidades de carga a que se destinam, são embalagens. Bens reutilizáveis destinados ao transporte, acondicionamento, segurança, localização, preservação, manuseio ou registro de condições de temperatura ou umidade de outros bens. Finalmente, o artigo 91 a 93 não se aplica a bens exportados ao amparo de contrato de consignação. Consignação, bens consignados ao exterior não são considerados exportação temporária. De tudo o que a gente conversou, o campeão são bens exportados para reparo e conserto. Muitos da exportação temporária concedida é para reparo ou conserto. Artigos 94 a 95 são condições para que seja concedido o regime de exportação temporária. 1. Exportação em caráter temporário. Você vai exportar o bem por um prazo fixado. 2. A exportação não pode ter cobertura cambial. 3. Adequação dos bens e do prazo de permanência à finalidade da exportação. E 4. Identificação dos bens, correta e completamente. Quando a exportação estiver sujeita à prévia manifestação de outros órgãos da administração pública, a concessão do regime dependerá da satisfação desse requisito ou obtenção do registro de exportação correspondente. Ou seja, um exemplo clássico é uma obra de arte. A obra de arte brasileira, que vai ser exportada temporariamente para uma exposição no exterior, muitas vezes precisa de autorização de órgãos federais para autorização para que possa sair do país. Então, essa autorização precisa ser dada para que a exportação temporária possa ser concedida. E, finalmente, não é permitida a exportação temporária de bens cuja exportação definitiva esteja proibida, exceto quando houver autorização do órgão competente. Em relação aos prazos, a regra geral da exportação do prazo concedido para uma exportação temporária é de 12 meses, prorrogáveis automaticamente por mais 12 meses. Segundo caso, quando aplicado a bem objeto de contrato de prestação de serviço por prazo certo, inclusive arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, o prazo a ser concedido é o prazo que estiver no contrato. Prorrogado na mesma medida desse, ou seja, prorrogado da mesma forma que o contrato for prorrogado. E terceiro, se a exportação for destinada a emprego militar ou calamidade pública, o prazo concedido vai ser o prazo da missão brasileira no exterior. O termo de responsabilidade vai ser constituído se a mercadoria estiver sujeita a imposto de exportação. O termo de responsabilidade, neste caso, vai ser constituído no próprio escopo da declaração de exportação ou documento equivalente, caso não haja declaração de exportação registrada no Siscomex, e em qualquer caso, a prestação de garantia está dispensada.
Os artigos 98 a 102 tratam da concessão. Primeira coisa, ao se pleitear um regime de exportação temporária, a empresa interessada terá que entrar com um pedido de formação de dossiê digital de atendimento, previamente ao registro da declaração de exportação. Esse dossiê, esse pedido de dossiê vai ser endereçado a uma unidade da Receita Federal, que vai processar o pedido e fornecer um número ao interessado, e este número tem que estar informado na declaração de exportação que ele vai registrar em campo próprio. Esse pedido de dossiê vai ser dirigido à unidade da Receita Federal, onde será efetuado o despacho de admissão no regime de exportação temporária. A regra geral é a utilização de despacho de exportação registrado no Siscomex. Pode ser utilizada a declaração simplificada de exportação em exportações que não estiverem sujeitas a controle por parte de outros órgãos. Ou seja, você pode, neste caso, fazer um DE ou uma DSE. E pode ser utilizada declaração simplificada de exportação, formulário sem registro no Siscomex, em casos muito específicos, que estão detalhados na AN e que nós não vamos falar aqui por serem muito específicos. A análise fiscal da concessão do regime terá início após a juntada dos documentos de instrução do despacho, ou seja, o contrato que ampara a exportação, se aplicável, se houver contrato, e outros documentos que comprovem a adequação. Ainda outros documentos decorrentes de acordos internacionais. Então, a empresa interessada vai anexar esses documentos ao despacho de exportação e vai submeter a análise da Receita Federal. A análise de cabimento do regime será realizada no curso da Conferência Aduaneira e a concessão do regime se dá com o desembaraço aduaneiro. O prazo do regime, concedido caso a caso, ele vai começar a contar da data do desembaraço do regime. Ao indeferimento da concessão, que deve ser feito através de despacho fundamentado, caberá recurso hierárquico. Ou seja, se você tiver o seu regime indeferido, você ainda pode recorrer. E o indeferimento não impede a saída do bem do território aduaneiro, exceto para bens cuja exportação definitiva esteja proibida. Aí sim, mesmo com autorização, o bem não vai poder sair do país. Então, se você submeteu o seu pedido à Receita Federal de exportação temporária e esse pedido foi indeferido, mesmo assim, você pode sair do país ao amparo de uma exportação temporária. Se houver tributos a serem recolhidos, esses tributos não vão ser recolhidos. Você pode sair dessa mesma forma. A única coisa é que você, então, vai recorrer do indeferimento e, ao término, em decisão definitiva, se o bem tiver saído do país, por ocasião do seu retorno, serão exigidos os tributos correspondentes na reimportação. A prorrogação. O pedido de prorrogação do regime deverá ser feito através de requerimento juntado ao dossiê, que é aquele número que você pediu no começo, ele vai acompanhar todo o processo de exportação temporária e dirigido à unidade da Receita Federal de concessão do regime. O prazo máximo de prorrogação é de 5 anos no total,
ou maior em casos justificados, que vão ter uma análise especial. No caso de ser exportação amparada por contrato, a prorrogação se dá na mesma medida da prorrogação do contrato, ou com base em novo contrato, que também vai se referir à mesma exportação inicial. Não será conhecido pedido intempestivo de prorrogação. Então, neste caso, a Receita Federal não é que vai não analisar, ela não vai conhecer o pedido. A exceção de entrada com pedido de prorrogação intempestiva é o de caso fortuito ou força maior, e neste caso o titular da unidade que deve analisar essa solicitação intempestiva, e desde que não seja constatada negligência por parte do interessado. Se o pedido de prorrogação for indeferido, devem ser adotados os procedimentos para a extinção do regime em 30 dias da decisão definitiva. Extinção. Os artigos 104 a 108 tratam da extinção do regime de exportação temporária. Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das seguintes providências: 1. Reimportação do bem exportado, ou 2. Transformação da exportação temporária em exportação definitiva. Para que essa providência seja considerada tempestiva, ou seja, tempestiva para que não haja aplicação de descumprimento do regime, na reimportação, você tem que emitir o conhecimento de reimportação dentro do prazo do regime, ou seja, o conhecimento que vai amparar o despacho de importação tem que ser emitido no exterior dentro do prazo concedido para o regime. E no caso de transformação e exportação definitiva, vai ser registrado um novo despacho de exportação e um novo RE, e esse registro tem que ser feito dentro do prazo concedido para o regime. Caso seja constatado descumprimento do regime, a multa a ser cobrada está capitulada no inciso 2 do artigo 72 da Lei 10.833 de 2003, e ela se refere a 5% do valor da nota fiscal que amparou o regime de exportação temporária. Ou seja, quando a exportação temporária é concedida, um dos documentos que ampara a exportação temporária é a nota fiscal de saída da mercadoria da empresa, quando for aplicável. Então é sobre esse valor total da nota fiscal, ou das notas fiscais, da soma das notas fiscais, é que vai ser aplicado a multa de 5% do descumprimento. Destacando-se que as extinções podem ser parciais, ou seja, você pode fazer uma nacionalização, uma reimportação através de uma DI, e um pedaço dos bens exportados temporariamente transformar em definitiva, não tem problema nenhum. E podem ser parciais, primeiro um pedaço, depois outro, desde que dentro do prazo concedido para o regime. Ainda, o despacho de reimportação deverá ser feito através de DI ou DSI registrados no Siscomex, ou DSI formulário a critério do beneficiário do regime, se foi utilizado DSE formulário para a exportação. Então, você só pode fazer uma DSI formulário se foi feita uma DSE formulário.
No caso de transformação em exportação definitiva, só pode ser feito através de DDE, Declaração de Exportação. Não pode ser utilizado DSE, Declaração Simplificada de Exportação.